Estamos começando mais um programa É Justo. Trouxemos o professor Ferrúcio Bíscaro, que vai falar sobre a nova lei de aposentadoria para deficientes físicos. Doutor Ferrúcio, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Nós que agradecemos sempre a oportunidade de informar aqui no programa. Doutor Ferrúcio, então como é que é? Existe uma nova lei agora em vigor para os deficientes físicos? Isso. A Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, estabelece uma redução de tempo e de idade para as pessoas que têm uma deficiência física. Então a mudança basicamente é essa redução. O que é essa redução hoje? Sim. Hoje nós não temos um deficiente físico que tem alguma deficiência física, que vai se aposentar por tempo de contribuição, ele tem as mesmas condições, mesmo tempo de aposentadoria que uma pessoa que não tem essa deficiência física. O tempo, então um homem, por exemplo, aposentaria aos 35 anos de contribuição, a mulher aos 30 ou aposentadoria por idade aos 65 anos, sem nenhum tipo de redução para o homem e 60 para a mulher. Agora não mais. Com essa lei complementar de maio de 2013, vai haver uma redução considerável, pode-se dizer. E esse assegurado, ele vai ter uma avaliação? Como vai ser feita essa averiguação dessa... Talvez esteja aí o grande problema. Hoje para se aposentar, continua como estava antes, 35 anos homem e 30 anos a mulher. Só que com essa nova lei, o homem vai se aposentar aos 25 anos de contribuição e a mulher aos 20 anos de contribuição, se a deficiência dela for considerada grave. Aos 29 anos para o homem e aos 24 anos de contribuição para a mulher, 6 anos a menos, se ela for moderada, a deficiência dela for moderada. E 33 anos de contribuição para o homem e 28 para a mulher, se ela for considerada leve. Também para aposentadoria por idade, 60 anos de idade para o homem e 55 anos para a mulher, independente da deficiência. O problema que está surgindo é assim, essa lei... O artigo 11 dessa lei diz assim, essa lei entra em vigor 6 meses após sua publicação. Como ela foi publicada em maio de 2013, esse benefício vai começar a entrar em vigor em novembro de 2013. Então vai haver uma resolução definindo o que é deficiência grave, moderada e a deficiência leve. Então vai ter uma avaliação médica agora então. É interessante que nós vamos ter uma avaliação médica e uma avaliação social. Quando nós falamos de avaliação médica, nós falamos de CID, classificação, Código Internacional da Doença, classificação internacional da doença. Então, o que vai na avaliação médica, o que importa é a lesão que a pessoa tem. Quando nós falamos em avaliação social, feita por um assistente social, pelo serviço social, a gente diz que é o olhar social, vai muito mais além que uma simples classificação da doença. Ela classifica a funcionalidade da pessoa. Então veja bem, vai verificar, a pessoa não tem, por exemplo, as duas pernas. Nós vamos verificar, a perícia médica vai dizer, ele não tem as duas pernas, os dois membros inferiores. A perícia já do serviço social diz assim, ele não tem as duas pernas, reside num bairro afastado, a parte financeira dele é prejudicada. Por quê? Porque uma pessoa que tem as duas pernas, mas tem uma condição financeira, ainda tem uma possibilidade de se locomover muito maior que essa pessoa que tem que pegar 2 ônibus. Então não vai ser só uma perícia médica feita nessa avaliação, é uma perícia médica e uma avaliação social. Isso vai trazer muitas ações para o judiciário, pelo jeito, né? Porque é um caráter subjetivo do médico, né? Do médico e do perito. Então, assim, a gente entende que isso daí é um lado social mesmo, porque a deficiência de um, aos nossos olhos, é a mesma deficiência do outro, mas a dificuldade que um enfrenta não é a mesma dificuldade que o outro enfrenta. E isso não vai trazer algum problema de constitucionalidade? Porque imagine... Isonomia? Imagina 2 deficientes, um rico e um pobre. Pelo jeito o pobre vai ter direito e o rico não. Mas aí nós vamos falar da isonomia material, né? Que é para dar igualdade aos desiguais, né? Então seria assim, a gente conseguiria... Não consigo ver a inconstitucionalidade por esse prisma pelo da caráter igualdade social material. Isso. E pelo caráter material. E privilegiar os desiguais, né? Deixar ele em igualdade de condição. E hoje o órgão previdenciário tem condições físicas para fazer essas perícias? Esse é o grande problema. O corpo médico? Não temos. Se a gente for levar em consideração, nós temos revisões. A cada 3 anos nós tínhamos que rever todas as aposentadorias por invalidez. E o INSS não consegue fazer esse tipo de avaliação. Acreditamos que vai ter um novo concurso para perito, aí logo
nesses meses a seguir, mas mesmo assim acho que não supre a deficiência que nós temos de perícia médica. O quantitativo é muito grande, é algo assustador o que a gente tem de perícia médica dentro do INSS. Às vezes a gente vê críticas, né, à perícia médica, muitas críticas à perícia médica, e as pessoas não imaginam que esses peritos trabalham na Previdência Social, é até desumano. Como é que funcionam essas perícias? É feita toda na capital do Estado ou é subdividida no interior do Estado? Não, nós temos, toda a agência da Previdência Social tem um perito, então se formos pegar... No mínimo um? No mínimo um. Sertãozinho, por exemplo, tem perito. Ribeirão Preto, 2 agências, vários peritos. Orlândia, perito. São Joaquim da Barra, perito. São Simão, perito. Serrana, perito, enfim. Mas essa quantidade de perito é insuficiente para resolver a demanda da própria cidade. Muito. Por exemplo, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Orlândia, que você chutou agora, com certeza não supra a necessidade. Não, nem é o que tem hoje, né? Imagina, porque a gente acredita que muitas aposentadorias, com essa lei, vão surgir. Muitas pessoas com deficiência que pagam Previdência Social e vão querer os benefícios dessa lei. A lei delimita qual deficiência física ou só usa o termo genérico? Genérico. Deficiência física. Tudo, né? Não, e a deficiência física mental, todo tipo de deficiência. Então, o que vai dizer para ela? A quantidade de redução que ela vai ter vai ser essa análise grave, moderada ou leve que vai ser caracterizada. Por isso a sua fala que vai aumentar bastante o número, porque nós vamos colocar uma gama de pessoas e com certeza não estaria pensando no procedimento agora. Sim. Não é só a perícia médica do INSS, nós também temos o serviço social com poucos servidores. Nosso serviço social lá é bem pequeno. E as agências pequenas da nossa região já não tem. Porque vai ser um médico e um assistente social. Um assistente social, exatamente. Então, por exemplo, São Simão nós não temos serviço social. Serrana não temos serviço social. O INSS não tem o serviço social. Então, esse serviço viria para cá. Quando faz trânsito, a demora é sempre grande. Mas é uma complicação. O deficiente vai entrar em São Simão, exemplo que o senhor citou, faz a parte médica, aí vem para Ribeirão Preto? Deveria um assistente social ir lá. Deveria acontecer. Mas aí você vai também tirar da outra cidade que tem... Que já está com deficiência. Já está com deficiência. A gente... Acredito eu que se os médicos hoje estão na quantidade bem inferior, as assistentes sociais muito menos. Muito mais, né? Menos assistente social. Então, assim, eu acredito que Ribeirão Preto não deva ter 8 assistentes sociais. E é um serviço de suma importância, doutor. O INSS não conseguiria, principalmente em termos desse benefício, que é o BPC, né? Benefício de prestação continuada, que a gente chama de LOAS. Esse benefício é totalmente iniciado e terminado pelo serviço social. Apesar de termos ajuda externa de prefeituras, né? Nós temos alguns órgãos que socorrem a Previdência Social. Por falar nisso, nós tivemos um e-mail que nós recebemos semana passada, aproveitando a sua presença aqui, sobre a BPC. O que significa essa BPC? Popularmente conhecido como LOAS. LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social. É a lei que instituiu o BPC e acabou ficando o apelido de LOAS. O BPC é um benefício de prestação continuada e ele é dado para as pessoas que não têm atividade, não pagam Previdência Social e que em alguma época da vida ficou com uma deficiência física ou atingiu a idade limite de 65 anos. Mas não é um benefício dado para todas as pessoas, né? Algumas pessoas acabam tendo direito a esse benefício e outras não. Não é um benefício previdenciário, né, do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social. Nós temos a Seguridade Social, que ela é paga de uma forma geral, por todos, pela sociedade, pelo governo, pelas empresas. E essa Seguridade Social, ela é dividida em 3 ramos, que a gente denomina de SAP, né? Que é saúde, assistência social e previdência. Então, uma parte desse bolo da Seguridade Social vai para a saúde, uma parte para a assistência social e uma parte para a previdência social. Essa parte do LOAS, do BPC, é pago pela assistência social, não é uma verba da Previdência. Mas como a assistência social não tem em todas as cidades, como o INSS acaba concedendo e mantendo esse benefício. Mas, no final do mês, ele é restituído para a Previdência Social. Então, não é um benefício dado pela Previdência Social, é mantido pela Previdência, mas pago pela assistência social. O que é importante as pessoas saberem? Que esse benefício é dado para uma pessoa que tem uma deficiência física, ou aos 65 anos de idade, tanto o homem quanto a mulher. Mas tem que verificar a renda per capita. Então, a renda familiar não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Então, teríamos hoje aí em torno de R$180. 200, arredondando. Arredondando R$200. Pegaríamos a renda de todos da família, dividiríamos
por todos e não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Isso no estado de São Paulo é muito difícil ocorrer, né? É um benefício, principalmente na nossa região, que a maioria deles estão empregados. Então, é um benefício que concedido, logicamente, mas mais difícil do que em outras partes do Brasil, mais pobres, né? Benefício de baixa renda, considerado para pessoas de baixa renda. O que é importante salientar é assim, se uma pessoa recebe, o marido, por exemplo, recebe um BPC, recebe um benefício de prestação continuada, e um benefício do LOAS, e a mulher vai querer receber um outro benefício, seja ela por idade ou por tempo de contribuição, por idade ou por deficiência, vão somar as duas rendas. Então ele já recebe um benefício, se ela for receber o dela, a renda vai ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Porque eu vou pegar um salário mínimo, dividir por 2, tem que ser menor que 1/4. Se for por idade a dele, ela pode receber por idade também. Os dois podem receber o benefício LOAS por idade. Então essa é a grande vantagem. Mesmo recebendo um, o outro pode receber desde que os dois sejam por idade. Agora, o valor não vai interferir para acessar um ou outro? Não, sempre um salário mínimo. Não, se já está alguma renda, uma renda superior deles, acaba perdendo. Perdendo. Se o marido for aposentado e receber, por exemplo, R$800, a mulher jamais vai receber um BPC. Isso. Né? Ou caso ela esteja recebendo e o marido se aposente também e ganhe os R$800, ela perderia o BPC. Perderia o BPC. Onde ele está, não pode ter uma renda superior a esse limite que a lei impõe. Isso, exatamente. O que a gente assusta, esses dias até me ligaram, fazendo uma consulta, e era o seguinte, a gente sabe, doutor João, que existem pessoas honestas e pessoas desonestas. Então, muitas vezes, a gente pede muito para o segurado tomar cuidado para quem dá os documentos e para quem assina uma procuração. Porque no INSS, não necessariamente tem que ser só advogado para representá-lo. Qualquer pessoa pode representá-lo lá no INSS através de uma procuração. Então, o que aconteceu? A pessoa era casada, o marido recebia R$1.000 por mês. Declarou que era separada de fato. E recebeu esse benefício. Só que agora o marido faleceu. E a renda do marido, R$1.000, com direito a 13º. E ela está querendo receber a pensão. Se ela for ao INSS e disser, olha, eu não era separada de fato, ela pode responder um processo criminal. Né? E se ela não disser, ela está sendo prejudicada porque, na verdade, ela continua vivendo com o marido. Então, tomar muito cuidado quando vai fazer esse tipo de aposentadoria, como é feita e por quem é feita. Tomar muito cuidado para quem entrega os documentos. Essa lei nova interfere alguma coisa com essa BPC ou não? Elas vão caminhar juntas? É um motivo a mais para o deficiente, para quem tem uma deficiência física ou mental, contribuir para a Previdência Social. Essa é porque eles não tinham incentivo para que isso ocorresse. E a gente sabe que o mercado de trabalho existe uma competição e que o deficiente físico acaba perdendo muitas vagas de emprego por causa da deficiência, em que pesa ele ter um limite, as empresas serem obrigadas a contratar um limite de pessoas com essa deficiência. Mas as pessoas optavam por não pagar e esperar para receber o BPC, o LOAS. Hoje não mais, porque elas têm essa vantagem, uma vantagem considerável, se levarmos em consideração que você vai pagar 10 anos a menos para ter direito a uma aposentadoria. Eu acho interessante isso. Facilitaria se o segurado procurasse a justiça comum naquela questão de pedir a sua própria interdição no caso de deficiência física? Será que essa prova no CIV ajudaria na Previdência, já com uma prova pré-constituída que ele está interditado? A interdição já é uma prova mais que complexa para o INSS conceder a aposentadoria, né? Seria interessante. Mas nem todos têm, uma pessoa, nesse caso aqui, não estaria interditada, né? Porque o Código Civil de 2002, a partir de 2002, permite que o próprio deficiente físico entre com a sua auto-interdição. Auto-interdição, exatamente. O civil talvez tenha uma rapidez, talvez, né? A interdição... pouco mais ágil do que a perícia feita pelo INSS. A perícia hoje está rápida. Está rápida. O que é a grande vantagem? Eu pensei agora nisso. Se eu consigo a interdição no civil e já entro com a papelada no INSS, que estou interditado por deficiência física, talvez essa prova feita no civil... ajudaria muito, né? E muito, né? Mas assim... o que a gente tem que ter em mente é que antes, eu vou até usar um jargão popular, nunca na história desse país se fez tanto para a Previdência Social, doutor João. Por quê? Antes a pessoa tinha que ir ao INSS, então tinha aquela fila enorme. E muitas vezes ele ficava 3 meses para conseguir uma vaga dentro do INSS. Hoje, com o telefone 135 ou agendamento pela internet,
Se a gente agendar hoje, agora, nesse exato momento, fizermos um agendamento para um benefício desse daqui, e eu for fazer perícia só daqui 90 dias, não me importa, eu já estou recebendo a partir de hoje do agendamento. Então, é uma fila online, mas uma fila online que já está ganhando. Remunerada. Né? É uma fila de espera remunerada. Porque a partir do momento que fez o agendamento, se tiver direito ao benefício, já está ganhando. Ele retroage a data. Retroage a data que fez o agendamento. Tá? Então é muito importante isso. Professor, o tempo acabou. Voa, como sempre, né? Isso é bom, isso é bom. Agradecer novamente a sua presença e poder contar um novo assunto de previdência. Sempre que tiver alguma alteração, a gente se faz presente. Nosso telespectador, muito obrigado pela sua presença e convidamos para o nosso próximo encontro.